após uma semana desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, o agronegócio assiste com cautela os próximos passos para setores como fertilizantes e proteína animal, além da própria logística. Nós vamos conferir na reportagem de Matheus Lopes. Diferentes segmentos que compõem o agronegócio estão atentos à duração da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Os conflitos no Oriente Médio impactam diretamente o fluxo de importação e exportação de commodities e a disponibilidade de navios que transportam as cargas. Entre os setores mais afetados está o de fertilizantes. Na última quinta-feira, 5 de março, a Bolsa de Chicago registrava alta de 36% no preço do contrato futuro da ureia no Brasil, com vencimento em abril a $573 por tonelada. O aumento acumulado inclui custo e frete, reflexos do fechamento do Estreito de Hormuz, rota marítima que atravessa as águas territoriais entre Irã e Omã. Douglas Santos, diretor da Peniel Management, explica o cenário. O Oriente Médio é responsável por 40% da ureia, 28% da produção de amônia e 29% do DAP, que seria o fosfato de amônio, exportados globalmente. Todos os produtos são utilizados no agro, principalmente, né, e todos os produtos têm uma aplicação direta com o momento. Então, com o conflito, o que está acontecendo? Fornecedores estão retirando as ofertas e os navios não estão aceitando passar pelo estreito. Logo, nós estamos criando escassez e, definitivamente, incerteza de preços. Na avaliação de Douglas Santos, a nova tarefa para o agro global agora é buscar fornecedores alternativos de fertilizantes para diminuir a dependência, já que o Estreito de Hormuz é rota de 1/3 na ureia mundial. O Brasil importa 93% dos fertilizantes que consome e a ureia representa 17% desse total. E além disso, Irã, Catar e Arábia Saudita, todos afetados pela rota de um jeito ou de outro, estão entre os 10 maiores exportadores mundiais de ureia. Então, ou seja, é um colapso anunciado se o tempo se estender demais. O Oriente Médio é a maior região exportadora da ureia do mundo, com 20 milhões de toneladas no ano, aproximadamente 35% do comércio global. Douglas afirma que armadores de contêiner anunciaram a suspensão da passagem pelo Estreito de Hormuz até que a região esteja segura. Isso gera desvio do trajeto em milhares de quilômetros, adiciona semana às viagens e leva à redução de navios ao longo do ano, pressionando os fretes. Isso acontece, por exemplo, com os navios que transportam grãos. A região não foi projetada para esse volume massivo de granéis, custos logísticos vão explodir e os riscos, na verdade, não é o risco, já é uma realidade de gargalos e atraso. Então, como uma síntese final, a gente pode entender o seguinte, que o Estreito de Hormuz fechado em relação ao navio, nós temos portos do Mar Vermelho acima, acessíveis somente pelo transporte terrestre, rotas muito mais longas, o que inviabiliza. O que isso significa na prática? Aumento de custos, atrasos, menor disponibilidade de navio e um gargalo logístico global. O Irã foi o maior comprador de milho brasileiro em 2025, com 9 milhões de toneladas. Também importa soja, farelo e o açúcar do Brasil. Aves, suínos e ovos não são vendidos diretamente para Irã ou Israel, conforme esclarece Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Dos 160 países com quem o Brasil faz comércio para este segmento, 12 estão na região do conflito e somente 3 apresentam dificuldades de acesso. Neste sentido, o setor já se organiza com o Ministério da Agricultura para redirecionar as cargas para outros importadores. Nós já falamos com o ministro Carlos Fávaro, secretário Goulart, secretário Rua, secretário Alain, fazendo pedidos de medidas emergenciais, como armazenagem em container, como a tramitação burocrática, revalidação de alguns certificados sanitários internacionais, como, por exemplo, o que foi vendido para Dubai e estava chegando lá. Daqui a pouco eu revendo para a Malásia, mas eu preciso ver se a Malásia aceita o documento e como é que eu faço essa mudança, aquilo que se chama correção do certificado sanitário. Isso tudo são partes burocráticas que estão sendo feitas. A gente sabe que isso vai ter custo, que vai ter prejuízo no futuro. Por exemplo, quando eu pago a taxa de guerra, quando eu passo a taxa de risco, ou
Quando eu mando para um outro destino, eu tenho que complementar o frete, que não estava previsto, e assim por diante. Mas isso sim é uma coisa que é preciso você esperar um momento. Ricardo Santin afirma que o atraso nas operações não afeta a produção brasileira de aves, suínos e ovos, nem o abastecimento do mercado interno.